Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Um motorista de táxi foi demitido por dar carona a uma mulher grávida sem pagar e, um dia depois, todos ficaram em choque lá fora. Chovia torrencialmente, fazendo cair gotas pesadas no para-brisa. Mas John não deu atenção a isso, conseguindo apenas limpar o vidro a tempo de ver a estrada. Ele estava com pressa para chegar a um cliente importante. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre o que ele havia conquistado em sua vida. Franzindo a testa, John não conseguia nem pensar em momentos felizes. Quando trabalhava em um táxi, ele sempre se deparava com o olhar irritado de seu chefe. Por alguma razão, ele não gostava dele imediatamente e lhe deu um carro de má qualidade de propósito. Ao parar em um semáforo, John pensou consigo mesmo: por que não escolhi outra profissão? Agora eu não estaria girando a roda e me rebaixando diante de ninguém. O semáforo ficou verde, e John acelerou novamente. Mas então ele ouviu batidas sob o capô. O carro estava quebrado, e eles diriam que a culpa era dele. Colocariam a culpa nele e depois pagariam pelo acidente. Não, esse não era exatamente o destino que John queria para si mesmo. Mas ele não podia fazer nada a respeito, porque não era um morador da cidade e ainda não tinha feito os contatos certos. Os pensamentos tristes continuavam a dominá-lo. Ele até se lembrou da frequência com que o despachante dava boas ordens aos seus amigos motoristas. E ele ficava sem nada, contentando-se com chamadas baratas. Essa injustiça deprimiu John e o fez pensar sobre a escolha certa de seu caminho nesta vida. Afinal, ele era órfão e só podia contar com sua própria força em qualquer situação. Depois de mais 2 cruzamentos, John queria entrar em um beco para encurtar o caminho, mas, de repente, uma garota grávida pulou na frente do carro. Ela deliberadamente balançou os braços como se estivesse caindo e bloqueou a estrada. John quase não conseguiu ouvir o xingamento: você perdeu completamente a cabeça. Ele não entendia por que essa estranha, arriscando a própria vida, quase se jogou embaixo do carro. Ao sair do salão, ele gritou com ela novamente: você já está farta da vida? Estou com pressa, o chefe vai me punir se eu me atrasar. Não pode pegar o metrô? A garota se afundou no meio-fio e começou a chorar. John percebeu que estava errado ao fazer isso. Ela estava grávida e não havia como saber onde ela poderia estar em um momento de pressa. E se ela entrasse em trabalho de parto? Todos esses pensamentos passaram pela cabeça dele em uma caravana. E para compensar sua culpa, ele ofereceu ao pobre homem que entrasse em seu carro: vamos, ou você vai se molhar completamente. A chuva, ao que parece, não vai desistir. Uma vez no carro, a moça olhou para ele com desconfiança. John até sentiu um calafrio sob a camisa. Parecia que ele não tinha salvado um homem, mas um fantasma. Afastando esses pensamentos sujos, ele estendeu a mão para ela e disse: meu nome é John, trabalho em um táxi. A resposta foi a última coisa que ele esperava ouvir: sou Verônica, uma ex-presidiária. O frio percorreu as costas de John novamente. Mas dessa vez foi ainda mais intenso, como se ele estivesse sendo lavado com uma mangueira. O pensamento passou por sua mente: esse é o tipo de passageiro que eu peguei, disse ele. Verônica percebeu o tremor nas mãos dele e se apressou em acalmá-lo: calma, eu só estava na cadeia. E não há nada de errado nisso, a menos que você seja contra as mulheres ficarem atrás das grades também. Sim, não, você é. John respondeu animado: nunca pensei nisso. Tudo pode acontecer na vida, e ninguém está imune a isso. Nem mesmo eu posso dizer o que acontecerá comigo amanhã, por exemplo. A passageira grávida colocou a mão em seu ombro e disse calmamente: não sou vidente, portanto, não posso responder o que acontecerá com você amanhã. Mas tenho certeza de que, em um futuro próximo, você começará uma nova vida. As palavras de Verônica soaram de alguma forma inesperadas para John. De repente, ele pensou que seria amanhã ou depois de amanhã que o chefe encontraria uma oportunidade para assediar e punir.
Seria aí que uma nova vida realmente começaria, sem dinheiro e possivelmente sem emprego. John pensou sobre isso e, ao mesmo tempo, lembrou-se de sua infância. Afinal de contas, ele nunca havia conhecido seus pais. Ele veio de um orfanato para o orfanato, muito jovem, o mais novo de todos os pupilos da instituição. E foi tratado sem nenhum amor. Mas de onde poderia vir esse amor, se os tutores desapareciam de vez em quando por um dia inteiro e os deixavam sem supervisão? Foi lá que John aprendeu a sobreviver sem ninguém em quem confiar. Ele quase não tinha amigos. E tudo porque seu senso de justiça o tornava um pária entre seus colegas. Eles gostavam de combinar coisas desagradáveis, de fugir do orfanato, e John, sentindo medo, era deixado sozinho. Ele não o seguia, por isso não se tornou, como dizem, seu próprio entre a companhia deles. O orfanato ficava em um pequeno vilarejo. John não sabia o que estava acontecendo fora do vilarejo. Mas ele sonhava em escapar dos odiosos muros. E ir para algum lugar onde seria apreciado e amado. Mas para onde? Não há parentes, e se houver, eles não se importam com a existência de um órfão. Além disso, os professores do orfanato continuavam a lhe dizer que seus pais o haviam abandonado. Depois disso, ele não queria mais se aproximar de ninguém, e o desejo de ser amado era apenas uma fantasia infantil. Enquanto havia uma oportunidade e o Estado ajudava, John tirou uma carteira de motorista. Ele sabia, já naquela época, que essa seria sua oportunidade de sobreviver. De qualquer forma, ele não via nenhuma outra perspectiva para si mesmo. De um vilarejo remoto, ele logo se mudou para a capital. Seus pensamentos estavam voltados para encontrar um emprego e, de alguma forma, conseguir um lugar na cidade. John passou por muitas entrevistas para conseguir um emprego, mas só encontrou trabalho em um táxi, onde o chefe era um homem orgulhoso e arrogante, Archie. Com relação à moradia, tudo também foi resolvido e John conseguiu alugar um apartamento na periferia da cidade. Entretanto, o relacionamento tenso com o chefe o deixava constantemente nervoso. Não havia um dia sequer em que Archie não o criticasse por nada. Às vezes, John se sentia como se fosse o centro das atenções ou simplesmente tivesse se tornado um pária. E não havia como sair dessa situação, a não ser que ele deixasse o escritório. No entanto, ele não iria desistir e decidiu que tentaria provar, por meio de suas ações, que poderia ser útil. E uma vez John até se permitiu, na presença do diretor, dizer o que era melhor usar para aumentar a eficiência. Em seguida, a conversa girou em torno da compra de óleo de motor novo. E John brincou dizendo que sabia tanto sobre isso quanto um profissional. O diretor elogiou o rapaz por sua iniciativa, mas Archie ficou irritado. Afinal de contas, não foi ele quem se destacou, e agora o diretor não o colocará como exemplo para os outros funcionários. No entanto, o chefe não podia fazer nada, especialmente porque John se tornou quase o melhor amigo do diretor. Ao mesmo tempo, Archie tomou conhecimento do fato e começou a esperar por um momento conveniente para se vingar. Mas o garoto trabalhou com tanta habilidade que não deu motivo para a punição. É verdade que, depois da viagem de hoje, não havia como prever o que poderia acontecer. Afinal de contas, havia um motivo para o supervisor estar sorrindo quando o enviou para essa chamada. Com um balançar de cabeça, John olhou para seu companheiro, distraído de suas lembranças, e se não é segredo para ninguém, de quantos meses de gravidez você está? Estou prestes a dar à luz, meu 7º já passou, respondeu Verônica com um sorriso. John parou novamente em frente ao semáforo, provavelmente nunca terei filhos. Estou sozinho, não encontrei minha parceira para a vida. E provavelmente nunca encontrarei, porque parei de confiar nas pessoas. Você tem tudo pela frente, só precisa acreditar, disse a garota. Se quiser, pode mudar sua vida. Vejo que você é um cara gentil, mas confiante. E isso é ótimo, mas você simplesmente não percebe isso e acha que tudo passa por você. Talvez você tenha razão e eu precise fazer algumas mudanças em minha vida, disse John com um encolher de ombros. Verônica disse imediatamente que o pagaria de volta. Mas ela precisava chegar ao endereço. Ela continuou dizendo a rua e o número da casa.
John balançou a cabeça e disse entre dentes: Vamos lá, eu não preciso de nada. Eu sei que você não tem dinheiro. Sabe quantos passageiros eu já tive como você? Não, o que isso tem a ver com o assunto? Porque tudo o que eles diziam era: espere, vou pegar o dinheiro, vou lhe pagar. E quando eu os levo até o endereço, eles fogem. Não, você não pode me enganar. E não há motivo para fazer isso. Não vou pegar dinheiro de você, vou lhe dar uma carona. A garota abaixou a cabeça e falou quase em um sussurro: Não sou uma mendiga, se é isso que você está pensando. Sim, tive que passar muito tempo em um lugar onde se pensa em liberdade o tempo todo. Mas isso não significa que eu tenha perdido minha humanidade e não possa ser responsabilizado por minhas ações. Você está errado, e eu provarei a todos que não estou. John ergueu as sobrancelhas e respondeu em tom de brincadeira: Tudo bem, faça do seu jeito. Mas lembre-se de que não o levarei além do endereço que você me deu. Tenho uma encomenda e posso não chegar a tempo. Verônica assentiu com a cabeça e, durante a meia hora seguinte, eles dirigiram em silêncio. John olhou para a estrada e para a menina em seu colo. Ela não chorou, apenas seus ombros tremeram. Arrumando o cabelo, Verônica olhou para John e sorriu. Ele fez o mesmo, mas com reserva, a palavra temendo uma virada inesperada. Finalmente, quando chegaram, John apontou que aquela era uma agência bancária. Verônica acenou em resposta e saiu do carro. John, como prometido, não lhe cobrou nada. Ele lhe perdoou a viagem, percebendo que, em tal situação, a garota não se importava com as despesas. Além de estar grávida, ela havia sido libertada recentemente da prisão. Enquanto ela caminhava para o prédio do banco, ele continuou olhando para ela. John deliberadamente não se moveu de seu assento, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Ele já havia imaginado mentalmente que agora as sirenes começariam a tocar, que carros de polícia e ambulâncias chegariam. Mais 5 minutos se passaram e havia silêncio por toda parte, pessoas cuidando de seus afazeres e nenhum alarme. Certificando-se de que Verônica não iria roubar o banco, ele pisou no acelerador e seguiu em frente. Mas assim que chegou ao cruzamento, John bateu com a mão no painel e disse: Então, cumpri um pedido para um cliente importante. Ele vai reclamar com o chefe e com certeza vai me deixar sem dinheiro. Ele chegou atrasado à casa da pessoa importante. Ele não disse nada, mas olhou para John com tristeza. Isso foi o suficiente para lhe dizer que ele estava prestes a ter um grande confronto no escritório. Ele ficou em silêncio o caminho todo, com medo de dizer uma palavra. E o cliente não tinha pressa em falar, olhando para seu tablet. Algumas horas depois, John estava livre e dirigindo em direção ao escritório. Seu coração estava apertado por dentro devido à sensação de inutilidade. Afinal de contas, ele não poderia nem mesmo dizer nada ao seu chefe. E ele teria razão se o punisse, embora houvesse esperança de que o cliente não reclamasse. Deixando o carro no estacionamento, o sujeito quase correu para dentro do prédio de escritórios. Mickey passou por ele e sorriu maldosamente. Havia uma briga constante entre eles e Mickey estava recebendo os maiores pedidos. E havia rumores de que ele estava agradando Archie com seus métodos. John pensou sobre isso e se sentiu desconfortável. Todo o seu ódio por Mickey estava refletido em seu rosto, com as sobrancelhas arqueadas e a boca torta. O chefe saiu de seu escritório. John, exatamente o homem de que preciso. A propósito, o que aconteceu com seu rosto? Deixe-me adivinhar, você me odeia, por isso está sorrindo. Bem, venha comigo, vou deixar sua cara ainda mais feia. Bem, depois dessas palavras, você não pode esperar nada de bom e não espera nada de bom. John ficou tenso por dentro e entrou no escritório. Havia uma mesa enorme em frente à janela e uma cadeira desgastada ao lado dela. Estranhamente, o interior do escritório havia mudado drasticamente. Havia flores no parapeito da janela, mas agora não havia nenhuma. E a cadeira era diferente, nova, mas esta parecia ter sido arrastada de um ferro velho. John se virou para seu chefe e encontrou seu olhar sorridente. Sim, este agora é seu futuro interior. Eu trouxe essa cadeira aqui de propósito.
Você precisa sentir como é a desesperança e a pobreza. Você sabe por que eu preciso dela? Não, acho que seu senso de humor é fora de série, disse John com um tremor na voz. Você está parcialmente certo, disse Archie, dando um tapinha no ombro dele, e eu tenho senso de humor. Mas não no seu caso, sei muito bem como é chegar atrasado. Você achava que, se saísse para uma ligação em outra cidade, eu não descobriria? Desculpe-me, Archie, mas já fiquei preso no trânsito várias vezes e meu carro deixa muito a desejar. John se contorceu o máximo que pôde, mas percebeu que era inútil. E se o chefe havia feito um show, era obviamente para o bem de seu próprio ego. Archie tinha muito orgulho. Ele podia passar horas se olhando no espelho e ajustando a gravata. Provavelmente gostava mais de si mesmo do que de qualquer outra pessoa. Apontando para uma cadeira, o supervisor fez sinal para que John se sentasse. Sim, não, obrigado, prefiro ficar de pé, respondeu ele, nervoso, e cerrou os punhos. Bem, isso é problema seu, talvez seja melhor assim. Coloquei um rastreador via satélite no carro de propósito. Sabia que ele me serviria bem. Do que está falando, Archie? O que estou dizendo, John, é que vi toda a sua rota. Você parou algumas vezes, deu a volta em alguns becos. Conseguiu até mesmo parar em frente a um banco. Não me diga que tem uma conta lá e está verificando? Bem, é claro, nós abolimos os telefones. John sentiu calor ao ouvir a palavra banco. Ele havia brincado com Verônica sobre não roubá-lo. Será que ela realmente o havia roubado e agora ele era cúmplice? Tentando afastar o pensamento, John perguntou freneticamente de novo: Vi, você não viu mais nada? Não, mas isso é o suficiente para eu puni-lo. Só não sei como fazer isso de uma forma que você se lembre para o resto da vida. Vamos apenas lhe dar uma reprimenda, disse John, suplicante. Não vai adiantar nada, disse Archie, ameaçadoramente. Assim que ele disse isso, Mickey entrou no escritório sem bater na porta. Ele olhou para o chefe e perguntou sem nenhum constrangimento: Bem, você já contou tudo a ele? Não percebeu o que estava acontecendo? John se aproximou de Mickey e olhou atentamente para seu rosto. Você vai ser demitido, amigo, respondeu Mickey alegremente. John voltou sua atenção para Archie: Mas você não pode fazer isso comigo. Eu fiz tanto por você, sempre cumprindo os pedidos mais difíceis e mais baratos. Você me irritou uma vez, disse o chefe com severidade. Você não deveria ter se exibido na frente do diretor. Ele deixou de me pagar um bônus e um aumento por sua causa. Você acha que posso perdoá-lo? Não, John, você está errado, está demitido, receba seu salário e não me deixe vê-lo novamente. Com a cabeça baixa, John saiu cambaleando lentamente da sala do supervisor. John pensou: Verônica estava certa quando disse que minha vida estava prestes a mudar. Depois disso, ele não queria mais ficar naquele escritório. No automático, John entrou no escritório de contabilidade, pegou o restante do dinheiro e saiu. O vento soprava seus cachos e ele olhava silenciosamente para o vazio. Afinal, o desconhecido estava à frente, e o cheiro era frio. De repente, o banco lhe veio à mente, e John estremeceu novamente: E se eu realmente o roubasse, e Archie me deixasse ir embora de propósito, e então a polícia viesse? Balançando a cabeça, o motorista de táxi acenou com a mão e caminhou até o ponto de ônibus. Agora ele só poderia viajar de transporte público. E se ele não encontrasse um emprego logo, teria que ir a pé. Só que não estava claro onde conseguir um emprego. John não aprendeu nenhuma outra profissão, não tem diploma e tampouco experiência. Ele é um homem sem profissão, sem família e sem tribo. De alguma forma, ele se sentiu mal de coração e mal conseguiu se conter para não chorar. As pessoas que passavam por ele se viraram, achando que o homem não estava bem. John ficou parado no ponto de ônibus e sussurrou algo para si mesmo. Ao mesmo tempo, vários ônibus passaram na direção certa. E somente sua avó, segurando uma sacola pesada, parou de repente ao lado dele. Por que você está triste? O tempo está bom, a chuva parou e o sol está esquentando. Sim, você tem razão, o tempo está bom.
Mas isso não faz com que eu me sinta melhor. Fui demitido hoje porque meu chefe se ofendeu comigo. Piscando o olho esquerdo, a vovó se aproximou e sussurrou: não se preocupe, porque você não fez isso de propósito. Haverá um feriado em sua rua. Mas lembre-se, quando ele chegar, não o mande embora, é o seu destino. Vocês dois estão envolvidos? Perguntou John com raiva. Tudo o que ouço são mistérios. Quem pode me dizer o que está acontecendo aqui? Enquanto ele agitava as mãos no ar para tentar obter uma resposta, a vovó desapareceu na esquina. Era como se ela tivesse aparecido apenas por um momento para compartilhar outro segredo com John. Totalmente desnorteado, ele entrou no ônibus e foi para casa. Na loja, John comprou um pão branco e uma caixa de leite. Ele sabia que Peri estava esperando por seu mestre. Assim que a fechadura da porta fez um clique, o gato correu para o corredor. Ela se aninhou aos pés de John e esfregou suas costas. Acariciando o animal de estimação, o ex-motorista de táxi disse: você é a única pessoa que estou feliz por ter, Peri. A gata ouviu seu nome e ronronou satisfeita. John tirou os sapatos, foi até a cozinha e colocou leite na tigela dela. Peri deixou seus pés em paz e começou a comer sua guloseima. Enquanto lambia o leite, ela olhou para o dono com um olhar de esguelha e lambeu os lábios. Havia tanta devoção em seus olhos que John não conseguiu suportar e cobriu o rosto com as mãos. Ele ficou assim na janela, mal conseguindo conter suas emoções. Mas, de repente, a campainha da porta tocou. John até se encolheu: estranho, não estou esperando a visita de ninguém. Olhando cautelosamente para a antessala, ele perguntou de lá: quem está aí? Do outro lado da porta, veio a resposta: sou eu, Ana. John, abra a porta, vamos tomar chá com você. Sem saber o que estava acontecendo, ele abriu a porta. O que você está fazendo, chorando ou o quê? Perguntou a vovó Ana em tom de brincadeira. Ah, bem, deixe-me limpar seu rosto. Assim está melhor e você não precisa derramar lágrimas. Desculpe-me, Ana, disse John com uma voz apologética. Tive um dia difícil hoje. Não é hora para diversão, muito menos para uma festa do chá. Talvez você possa vir em outra ocasião? Bem, que tal, John? Sou aniversariante, caso você tenha se esquecido. Agora estou com 77 anos. Não pude resistir a presentear meu vizinho favorito. Balançando a cabeça, John disse com culpa: realmente, tenho estado tão ocupado com esse trabalho que me esqueci de tudo no mundo. E, antes de tudo, de minha vida pessoal. Não me olhe com olhos surpresos. Sei que não está saindo com ninguém. Já era hora, você é um garoto crescido e precisa de uma família. Não é bom, John, viver como um vagabundo, você ficará velho antes que perceba. Ana, e quanto à sua família? Não deveria estar sentada em volta da mesa festiva neste momento? Oh, John, você ainda não entendeu, começou o vizinho com um profundo suspiro, meus filhos e netos só vêm por algumas horas ou menos. Eles têm suas próprias coisas para fazer e não estão interessados em ficar sentados ao redor de uma senhora idosa. Se meu marido estivesse vivo, eu não sentiria falta dele. Mas, do jeito que está, às vezes me sento perto da janela e vejo os outros saírem com seus filhos ou netos. Entendo o que você quer dizer, disse John com tristeza, mas não fui feito para ser um homem de família. Estou sempre trabalhando e passo todo o meu tempo tentando me sustentar. Mas terei que economizar dinheiro em breve, pois fui demitido. É uma pena, John, mas você não deve se desesperar. Por que estamos conversando na soleira da porta? Venha para a cozinha e deixe-me cuidar de você. John não pôde recusar a oferta. Eles foram juntos para a cozinha e colocaram uma mesa improvisada por uma hora. Parecia que a vovó Ana havia decidido continuar a festa de aniversário. Ela cortou um pedaço de bolo e o colocou em um prato na frente de John. Coma, há salada, salsicha e queijo. Não pense que não como o suficiente, não tenho idade para isso. E meu apetite não é mais o que costumava ser, embora eu me lembre de como era quando eu era jovem. Diga-me, Ana, as coisas boas voltam.
Bem, acontece de você fazer algo bom para um estranho, e então coisas boas acontecem em sua vida. É claro, John, e você está me perguntando. Já ajudei muitas pessoas, e elas me ajudaram de volta. É verdade, não tenho recebido muitas pessoas ultimamente. Mas não me importo, fiz tudo o que pude. Por que você me perguntou isso? Acho que você deu uma carona de graça para alguém? E você sabe tudo, disse John alegremente. Sim, eu dei carona a uma garota e ela não tinha dinheiro para me pagar. Tive de deixá-la ir em paz e desejar-lhe sorte. Ela estava com tanta pressa que não lhe perguntei nada. John deliberadamente não contou ao vizinho que a garota havia estado na prisão e estava grávida. Ele simplesmente não sabia como ela reagiria. E se ela o envergonhasse? Ele já tinha passado por constrangimentos suficientes por hoje, não precisava de mais problemas. Por outro lado, era improvável que Anna o censurasse, ela não era o tipo de pessoa que procurava defeitos em alguém que respeitava. A festa do chá terminou perto do anoitecer. John se despediu de Anna e voltou para a cozinha. Havia uma salada não consumida na mesa, alguns pedaços de bolo em um prato e alguns sanduíches. Ele guardou cuidadosamente todas as guloseimas na geladeira. Ele não queria comer mais, mas precisava pensar no que fazer em seguida. Iniciando seu laptop, John começou a examinar metodicamente as informações dos sites de emprego. Todos os lugares exigiam experiência e formação, o que, obviamente, ele não tinha. E isso significava apenas uma coisa: para ir até as empresas de mudanças, lá não são necessárias habilidades especiais. Basta conseguir fazer o que lhe é pedido. A partir daquele dia, John teve uma nova vida, ele não dirigia mais um carro, mas trabalhava ao ar livre o tempo todo. E isso o deixava cada vez menos ansioso ao pensar nas perspectivas sombrias. Era realmente por isso que ele tinha vindo para a capital? Repassando em sua cabeça todas as coisas que havia planejado, John de repente chegou à conclusão de que não havia conseguido quase nada. Sim, ele havia conseguido se firmar na capital. Mas o que vem a seguir? Quais são as próximas etapas? Isso ele ainda não sabia, pois havia descido um degrau e teria que começar tudo de novo. Ele se lembrou de alguns momentos de sua infância, quando literalmente teve que arrancar a liberdade de escolha com os dentes. E se não fosse por sua inteligência, não havia como saber onde ele estaria agora. Por alguma razão, ele queria ver seus pais. Mas John percebeu que isso era simplesmente impossível. Eles tinham ido embora, assim como tinham ido embora todos esses anos enquanto ele vivia no orfanato. Eles desistiram da criança, abandonaram-na e decidiram organizar suas vidas sem ela. É como em uma loja de brinquedos, quando você não gosta de algo, pode pegar de volta. John se revirava à noite e dormia mal, atormentado pela ideia de que sua vida se resumia ao trabalho e ao lar. E não havia espaço para o amor aquecer sua alma. Anna estava certa ao dizer que é necessário ter uma pessoa favorita perto de você, para que não sofra de solidão. É muito difícil, especialmente na velhice, quando parece que a vida congelou e você não sabe quando chegará o dia em que poderá respirar plenamente. No entanto, a vizinha não estava tão feliz assim, ela mesma admitiu que seus filhos e netos vêm por pouco tempo. Eles têm seus próprios interesses, e por isso, só precisam da avó quando estão com vontade. Esse futuro assustou John, pois ele não queria continuar sendo um idoso que não precisava de ninguém. Assim, 2 semanas se passaram, John se acostumou com seu novo emprego e não pensou mais no fato de que antes tinha medo de seu chefe malvado. Ao mesmo tempo, a imagem de Verônica começou a ressurgir cada vez com mais frequência. Embora ele não tentasse pensar nela, ela estava em uma posição e dificilmente iria querer compartilhar seus problemas. Não havia sentido em falar sobre isso, muito menos em sonhar com isso. Mas o desejo de vê-lo dominava e lhe dava o que pensar. Um dia, esperando o ônibus no ponto, John viu uma mulher idosa caminhando em sua direção. Ela carregava uma bolsa pesada no ombro, que pendia quase até o chão, e acenou para ele. John não conseguia acreditar que era a mesma avó que havia dito que haveria um feriado em sua rua também. Fechando os olhos, ele não os abriu por quase 1 minuto. Quando olhou novamente naquela direção, não viu ninguém.
Ele teve a sensação de que estava tendo alucinações. Mas de onde eles viriam se sua saúde estivesse boa? John decidiu que precisava de uma boa noite de descanso e que não trabalharia aos sábados. Quando chegou em casa e alimentou o gato, ele se deitou no sofá e adormeceu. Mas não demorou mais de 1 hora para que Peri começasse a miar lamentavelmente. John acordou e abaixou a cabeça. Qual é o problema? Você sentiu minha falta? O gato ronronou em resposta e pulou no sofá. O gato ronronou em resposta e pulou no sofá. John ficou surpreso com o comportamento de seu animal de estimação. Alguém assustou você, Peri? Uau! E o pelo se eriçou. Mas o gato continuou a sibilar e a se afastar do sofá. John se sentou e então ouviu alguém batendo na porta. Um calafrio percorreu sua espinha, exatamente como daquela vez. Suas mãos estavam dormentes e sua língua parecia estar presa ao palato. Ele não conseguia nem mesmo pronunciar as palavras. Superando a rigidez, ele se levantou do sofá e foi para o corredor. De repente, o arranhão na porta se transformou em uma batida constante. Mas não era uma batida firme, era como se uma mulher estivesse tentando entrar. Certo, deve ser a vizinha, Ana, pensou John, e se apressou em abrir a porta. Mas qual não foi sua surpresa ao ver Verônica na soleira da porta, vestindo um casaco caro? Oi, você me reconheceu? Ela perguntou alegremente. Sim, olá, você não será esquecido. Posso entrar ou você está de mau humor? Desculpe-me, não estou me sentindo bem, John respondeu e deixou Verônica entrar no apartamento. Aconteceram tantas coisas desagradáveis em minha vida que tenho medo de falar sobre elas. Achei que você tinha se esquecido de mim. Tive muito trabalho para encontrá-la. Não sabia que era tão fácil se perder na capital. É uma capital para absorver pessoas, disse John em uma voz mais alegre. Mas como você está longe de casa há tanto tempo, não se surpreenda. E desculpe-me por falar de seu passado. Está tudo bem, John, disse Verônica e foi para a cozinha. Ainda tenho muito o que conversar. Mas uma coisa de que tenho certeza é que o passado não pode ser esquecido. Está tão manchado com manchas escuras que nunca vou conseguir esquecê-lo. Espere, do que você está falando? Perguntou John surpreso, embora suspeitasse do que estava por trás disso. Isto, Verônica apontou para sua barriga redonda. Todos os segredos e manchas estão aqui. E se você tiver tempo, eu lhe contarei. Sim, é claro, só venho depois do trabalho, portanto não tenho pressa. Colocando a chaleira no fogão, John perguntou: Você está com fome? Não, eu já fui ao restaurante e jantei lá. Para onde está olhando? Não consegue ver como mudei tão radicalmente? Onde consegui o dinheiro para ir a um restaurante? Para ser sincero, sim, respondeu John, envergonhado. No dia em que você quase caiu sob as rodas do meu carro, agora eis, você estava usando roupas velhas, sapatos que não serviam e nenhum dinheiro. A propósito, espero que você não tenha roubado um banco. Com isso, John apontou para as roupas caras dela. Verônica riu e colocou a mão na palma da mão dele. Não há nada de errado nisso, o banco não precisava ser roubado. Eu só peguei o que era meu por direito. Houve uma tensão incômoda, porque as palavras de Verônica sobre pegar algo estavam mais para roubo. E John esperava que ela dissesse: eu realmente roubei o dinheiro e comprei coisas caras com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que era impossível fazer uma coisa dessas sozinho, especialmente para uma mulher grávida. E para acalmar a situação e, ao mesmo tempo, obter mais informações sobre ela, John disse calmamente: ainda bem que você não precisou fazer nada ilegal. Você já infringiu a lei uma vez e pagou por isso. A propósito, o que aconteceu? Por que você foi para a cadeia? Verônica serviu-se de chá e, tomando alguns goles, começou a falar: bem, é uma longa história e vou começar com o fato de que engravidei do diretor. É mesmo? John exclamou e quase se engasgou. Sim, é verdade, mas eu tinha que fazer isso. Ele prometeu que eu poderia sair mais cedo. Tenho vergonha de dizer isso, mas a intimidade com ele acabou sendo minha única chance de ser libertada.
Logo descobri que estava grávida, e o diretor até me levou para fazer um ultrassom. E foi aí que descobri que eu estava tendo gêmeos. Dá para imaginar, 2 meninos? Não tenho certeza, mas posso imaginar, respondeu John discretamente. É a primeira vez que ouço falar de uma detenta que engravida do diretor. Geralmente são as mulheres que vão para lá quando estão grávidas, ou seus maridos o fazem quando vêm visitá-las. Mas por que você faria isso? Você não pode amá-los, pode? Verônica inclinou a cabeça para o lado e se sentiu triste. Ela podia ver que as palavras de John haviam tocado seu coração. Mas ele não podia imaginar o que estava acontecendo na alma daquela garota. Seu primeiro encontro havia mostrado como ela era indefesa. E aqui estava uma mudança repentina na imagem e na sinceridade confiante na frente de um homem que era um estranho para ela. Veja, John, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que ser livre para me vingar. Certo, então você não engravidou sem motivo, você engravidou para cumprir seu plano maligno. Espere, não seja tão crítico se você não sabe de nada. Ok, não vou interromper, continue, disse John, tomando chá em sua caneca. Naquela noite, Verônica contou a ele sobre seu difícil destino. Ela teve que passar por muitas coisas, antes de tudo, por uma série de humilhações. Tudo porque seu pai, já falecido, havia decidido se casar novamente. A mãe havia morrido há apenas 3 anos, e os sentimentos dele haviam entrado em ação. Verônica não a dissuadiu, pois sabia que seu pai era um homem adulto e livre para decidir seu próprio destino. Além disso, ele era um grande empresário e possuía ativos sólidos. Isso lhe dava amplas oportunidades em termos de vida pessoal. Naturalmente, não há lugar vazio, e na vida de Steve apareceu uma bela mulher. Ela era 10 anos mais jovem e conquistou facilmente seu coração. Verônica viu como ele era louco por ela e não notou nada ao seu redor. É verdade que ela também tinha uma pequena empresa, e os negócios na firma não permitiam o controle total da situação. Ela tinha que se dividir entre a casa e o trabalho. Mas tudo mudou quando o filho dessa mulher entrou para a família. Ela o persuadiu a levá-lo para eles, e além disso, o método de sedução forçou Steve a se casar. O casamento foi celebrado em grande estilo, até mesmo em grande estilo. John colocou a caneca na mesa e interrompeu a história dela. Espere, por que seu pai não sabia o que estava fazendo? Pelo que você disse, ele tinha pouco mais de 50 anos de idade. 50 anos de idade. Não acredito que um homem dessa idade perderia a cabeça. Bem, ele estava perfeitamente ciente do que estava fazendo. Ele adorava a atenção das mulheres, por isso se casou pela 2ª vez. Eu o convenci a não fazer isso da melhor maneira possível, mas como ele poderia me ouvir? Cabia ao papai decidir o que era melhor para ele, então ele escolheu uma nova namorada. Desculpe-me por ter interrompido, John disse, e desculpe-me por ter interrompido. É que já tive problemas semelhantes em minha vida. Bem, não exatamente sobre o casamento, mas algo do gênero. Eu não lhe disse que era órfão. Nunca vi meus pais e ainda não sei onde eles estão ou o que aconteceu com eles. Passei toda a minha infância em um orfanato e lá aprendi a ser motorista, e daí fui para a vida adulta. É difícil quando você não tem pessoas próximas a você, continuou Verônica. Percebi isso quando me vi atrás das grades. Meu meio-irmão Alex organizou uma viagem para a colônia para mim. O filho da nova esposa de meu pai. Não quero nem dizer o nome dela. Os dois realmente me irritavam. John percebeu que precisava de um tempo. Vamos cozinhar alguma coisa juntos. Vamos cozinhar algo juntos. Eu sei que você pode pagar restaurantes agora. Mas eu não tenho condições. Fui demitido da empresa de táxi e não consigo ganhar muito dinheiro como carregador. Espere, então tudo isso é por minha causa? Perguntou Verônica com um suspiro. Você se atrasou para uma ligação e foi expulso? Quase, só que o atraso foi uma desculpa. Mas, falando sério, o chefe tinha um ressentimento contra mim há muito tempo. Ele me odiava desde o primeiro dia. Ele achava que eu era um concorrente. Por quê?
Eu tinha de tomar a iniciativa. Tomei a iniciativa na frente do diretor e disse a ele quais eram os melhores óleos para comprar para carros. Depois, tive minhas próprias ideias algumas vezes e paguei por isso. Sim, o chefe é uma fera, riu Verônica. Bem, besta, não besta, mas egoísta e orgulhoso, com certeza. Mas não tem problema, ele vai se lembrar de mim. Juntos, eles prepararam um jantar leve e fizeram um pequeno lanche. John notou que Verônica não estava mais agindo como se o estivesse vendo pela primeira vez. Era óbvio que ela havia desenvolvido uma afeição por ele. Olhando para a barriga dela, ele perguntou: Você vai dar à luz em uma maternidade normal ou em uma clínica paga? Agora você tem essas opções. Ouça, e quanto a esse irmão, onde ele está? Você não disse que foi por culpa dele que você foi para a cadeia? Verônica respondeu que isso só o tempo dirá e acrescentou: Sim, é isso mesmo, Alex falhou comigo em todos os aspectos. Confiei a ele meus negócios. Ou melhor, eu o trouxe para a empresa para ajudar com a contabilidade e os recursos humanos. E o que, ele falhou? Perguntou John. Nem uma palavra, ele se certificou de que eu estava no radar das autoridades fiscais. Além disso, ele colocou meus funcionários contra mim. Ele se revelou um vigarista, e eu fui responsável por tudo. E, sinceramente, não me arrependo nem um pouco, porque ganhei uma experiência inestimável. Que tipo de experiência, se não se importa que eu pergunte? Aprendi a sobreviver em situações difíceis. Além disso, posso dizer se as pessoas são boas ou más. Sabe, isso é basicamente o que eu passei quando estava em um orfanato. E acho que você e eu temos destinos semelhantes. Fique na minha casa, vou fazer uma cama para você no corredor e vou me deitar no sofá da cozinha. Verônica concordou, especialmente porque não tinha intenção de ir embora. Ela não estava procurando por John à toa. Ela havia gostado dele desde a primeira vez que se encontraram. E decidiu, por todos os meios, encontrar o gentil motorista de táxi. Mas, no fim das contas, ela fez com que ele fosse demitido. E Verônica, sentindo-se culpada, decidiu remediar a situação. Ela viu como ele tratava o carro com reverência. Afinal de contas, para ele, o carro não era apenas uma pilha de ferro, mas um verdadeiro amigo. Ao adormecer em seu novo apartamento, Verônica se viu ao lado de John em sua mente. Tudo o que restava era descobrir como ele se sentiria em relação aos filhos de outras pessoas. A história dela sobre ter engravidado na prisão causou uma impressão duradoura nele. De manhã, ela ouviu o barulho de pratos. Pela primeira vez em anos, o barulho não era incômodo. Verônica simplesmente se lembrou de como se levantava ao amanhecer na prisão, quando suas companheiras de cela já estavam batendo os copos. Mas era bom ouvir o barulho dos pratos agora, então ela foi até a cozinha. Bom dia, John. Bom dia, Verônica. O que está fazendo acordada tão cedo? Estou apenas preparando o café da manhã, então vai demorar um pouco. Não consegui dormir bem, pensando em nós, disse Verônica com cuidado. O que você quer dizer com isso? Perguntou John, fingindo não entender. Eu não lhe contei tudo, há outras coisas que você precisa saber. Uau, então vou ter que ficar ainda mais surpreso? Perguntou John, animado. Pensei que ontem você tivesse colocado um ponto final no seu passado. Você não queria mais voltar para lá. O passado está muito atrás de mim, respondeu Verônica. Mas há coisas que precisam ser feitas para acabar com ele. E, nesse sentido, gostaria de pedir sua ajuda. Desculpe-me por ser tão repentino, mas não posso ficar sem você. Ótimo, estou de volta ao dia em que nos conhecemos, disse John alegremente, colocando 2 pratos de ovos mexidos na mesa. E é como se eu tivesse que passar de taxista a carregador novamente. John, não falta muito para o nascimento e eu preciso recuperar o que perdi. Eu estava falando ontem sobre como meu meio-irmão me deu uma viagem para o reformatório. Bem, ele e a mãe dele assumiram o controle dos meus negócios. Precisamos puni-los e tirar minha empresa deles. Eu me dediquei de corpo e alma a ela, e está tudo arruinado.
Verônica chorou e John a abraçou. Ele sentiu um calafrio sob seus braços. E seu coração se apertou ainda mais. Havia uma garota diante dele, indefesa, embora tivesse se tornado rica. Estava em seu poder ajudá-la agora e, se não o fizesse, ele se arrependeria pelo resto da vida. Passando a mão pelo cabelo dela, John disse: "Tudo bem, eu a ajudarei, mas não sei como. Tenho certeza de que seus parentes são pessoas influentes. E eles têm contatos que nós não conseguimos." Verônica tirou os documentos da bolsa e os entregou a John. Aqui está todo o dinheiro que tenho em minha conta." Olhando para ela com surpresa, John perguntou: "Espere, mas você não disse que eles lhe roubaram tudo?" "Isso é uma fortuna." "Sim, é isso mesmo", respondeu Verônica com um peso pesado na voz. "Eles levaram não apenas a empresa, mas também meu pai. Ele morreu enquanto eu estava na prisão. A notícia chegou quando ele já estava enterrado. Não pude nem me despedir dele." John a abraçou novamente, mas, ao fazer isso, até a beijou. Ele fez isso sem qualquer preparação, em uma explosão de emoção. E Verônica correspondeu. Ela se pressionou contra ele com todo o corpo, o máximo possível por causa da barriga arredondada. Os jovens ficaram parados por quase 1 minuto, sem se soltarem de um forte abraço. Do lado de fora, parecia que duas pessoas que se amavam haviam se encontrado depois de uma longa separação. Dessa vez, uma faísca de afeto mútuo havia realmente brilhado entre eles. E John, sem perceber, disse languidamente: "Eu gosto de você, Verônica." "E eu gosto de você, John, e já naquela época eu sabia que ficaríamos juntos. Você só não reagiu de forma tão violenta ao fato de estar olhando para um ex-presidiário." "O que eu deveria fazer? Gritar e correr com você para fora do carro?" "Não sei, mas na maioria das vezes as pessoas dão de ombros ou olham para as pessoas que saíram da prisão com desdém. Não me importo, nunca o culparei. E vamos ver o que podemos fazer com sua companhia. Aqui, eu retirei parte do dinheiro da conta, mas não todo ele." Verônica apontou para os números nos documentos e cheques. "Tive que me limpar e pagar pessoas importantes para encontrá-lo." John de repente pensou no fato de que Verônica poderia ter abordado seu antigo chefe. E para deixar esse ponto claro, ele fez uma pergunta intrigante: "O Archie ajudou com isso, por acaso?" "Não sei a quem você se refere, mas se isso é tão importante para você." "Não", Verônica respondeu bruscamente. "Outras pessoas me ajudaram, mas eu não poderia esperar mais delas. Elas fizeram o melhor que podiam, sabendo no que estavam se metendo. Agora preciso negociar com os advogados e forçar minha madrasta e seu filho a devolverem minha empresa." John concordou em ajudar Verônica sem nenhum dinheiro. Era uma questão de princípio para ele agora. Ele sabia o que era traição e como era a sensação de ser humilhado. Juntos, eles procuraram o advogado mais experiente da cidade. E ele, após uma longa negociação, deu sua palavra de que ajudaria a resolver esse problema complicado. John também ficou sabendo que, ao que parece, pouco antes de morrer, o pai de Verônica abriu uma conta em nome dela e transferiu todas as suas economias para lá. A madrasta de Verônica não sabia, mas, se tivesse ficado sabendo, teria forçado Steve a lhe dar acesso ao dinheiro. Assim, o pai cuidou do futuro de sua filha. Mas ele não pôde ajudá-la a evitar o encarceramento. E ele pode ter tentado se redimir lá. Foi por isso que Verônica decidiu ir à falência. Ela percebeu que essa era a única maneira de recuperar a empresa e limpar sua reputação. John fez o melhor que pôde, até mesmo teve que deixar seu novo emprego. Ele ficou de olho no que a madrasta e seu filho estavam fazendo. Alex estava vivendo uma vida de luxo. Ele não tinha problemas com dinheiro, porque tudo dava negócios. Observando como esse sujeito se comportava, John identificou vários pontos. Em primeiro lugar, ele é relaxado, sem vigilância e sem vontade de fazer nada mais ou menos sério. Não havia comparação com sua madrasta, ela mantinha a ordem na empresa e gerenciava habilmente todo o processo. Era como se ela tivesse trabalhado no negócio a vida inteira. John contou a Verônica o que tinha visto. Ótimo, então eles não estão esperando que eu apareça, disse ela com um olhar astuto.
Devemos agir de forma decisiva para que eles não tenham tempo de recuar. Tenho certeza de que essas pessoas prepararam planos de contingência para emergências. Assumindo o papel de assistente, o próprio John entrou em contato com os advogados. Em algum momento, eles lhe disseram que Beth, a madrasta de Verônica, e Alex estavam em movimento. Aparentemente, eles pressentiram o perigo ou alguém os informou que o legítimo proprietário do negócio estava em seu encalço. John transmitiu as palavras dos advogados para Verônica, e como você pode ver, sua ação não passou despercebida. Ótimo, deixe-os saber que em breve eles também terão que responder por tudo. A propósito, gostou do carro? Estou certo sobre seus gostos? Obrigado, Verônica, é o melhor presente que já recebi, respondeu John e puxou Verônica para perto de si. Ela sentiu o calor em todo o corpo e deitou a cabeça no ombro dele. De repente, ela ouviu John sussurrar: vocês são as minhas boas, vejo vocês em breve. Além disso, ele estava acariciando a barriga dela. Verônica percebeu que John definitivamente não iria afastar a ela e a seus futuros filhos. Ela não havia cometido um erro em sua escolha, ele era o homem certo para ela. E não importava quais outras dificuldades ela teria que superar. O principal é que agora eles estão juntos e ninguém vai separá-los. Mas a madrasta malvada de Beth não a deixou esperando por muito tempo. Ela envia seu filho favorito, Alex, para a casa de Verônica. Mas ele não teve sorte, pois John interceptou. Eles se esbarraram bem na entrada da garagem. John reconheceu o meio-irmão de Verônica e imediatamente: vou lá. Qual é a pressa? Você não está indo para a casa da sua irmã? Desculpe-me, mas nós não nos conhecemos, não é? Alex sussurrou e se encolheu bruscamente. John percebeu que não esperava esse encontro e decidiu seguir em frente. Nós não nos conhecemos muito bem, embora eu tenha ouvido falar muito sobre você. E não estou feliz com o que você e sua mãe fizeram. Que diabos, me deixe passar. Alex gritou e tentou correr para a entrada. Mas John o agarrou pelo colarinho e o sacudiu com força. Ouça, sua lesma, eu o detive por um motivo. Sei tudo sobre o que você e Verônica fizeram. Isso não é maldade, isso cheira a um crime. Vamos nos afastar para não incomodar ninguém. Naquele momento, a ideia foi da minha mãe, ela queria assumir os negócios do Steve. Mas Verônica estava no caminho, então ela me pediu para fazer a filha do empresário desaparecer por um tempo. E você não conseguiu pensar em outra coisa a não ser colocá-la na cadeia? Perguntou John com raiva. O que mais eu poderia fazer a não ser matá-la? Bem, pelo menos você está com a cabeça no lugar. O que mais você sabe? Juro que não sei de mais nada, Alex choramingou. Eu não acredito nisso, e você sabe por quê? Por quê? Porque o pai da Verônica morreu de repente. Você não acha isso estranho? Ele não era velho o suficiente para ter tido um ataque cardíaco, disse Alex de forma insinuante e olhou para John por baixo da testa. E olhou para John por baixo da testa. Sério, e você espera que eu acredite nisso? Ele tinha apenas 54 anos de idade e a saúde de Steve não estava comprometida. Aprendi algumas coisas, como você pode ver, não fiquei apenas sentado. Investiguei toda a sua vida com sua mãe. Tenho você na mira e não ouse me pregar nenhuma peça. Antes que ele pudesse terminar as últimas palavras, seu telefone tocou. Era a Verônica. Sim, amor, já estou indo para aí. Ela estava gritando e berrando: estou entrando em trabalho de parto, preciso ir para o hospital imediatamente. John olhou para Alex e, franzindo as sobrancelhas, falou com raiva. Vá, eu vou deixá-lo ir por enquanto, mas é só por enquanto, logo a vida doce vai acabar para você. Alex saiu voando de seu carro e fugiu do pátio. Enquanto isso, John foi até o apartamento, avaliou a situação e chamou uma ambulância. Junto com Verônica, ele foi para a maternidade, mas não o deixaram entrar. Ele teve que esperar que o médico saísse e lhe dissesse o que havia de errado com ela e como ela estava se sentindo. Meia hora depois, o obstetra de plantão apareceu. O senhor é muito bom, não hesitou. Sua esposa vai ficar conosco por enquanto.
As contrações eram falsas, mas há indícios de que ela dará à luz em breve. Doutor, ainda faltam pelo menos 2 semanas, não é? Entendo sua preocupação, mas a natureza dita quando seus filhos nascerão. E é ótimo que você tenha gêmeos. Você deve ficar feliz e agradecer a Deus por um presente tão generoso. Obrigado, mas eles não são. John queria dizer que os bebês não eram dele, mas se conteve. Além disso, o médico achou que eles eram marido e mulher. Lá dentro, de alguma forma, tudo virou de cabeça para baixo e ele saiu correndo. Naquele momento, uma janela no primeiro andar se abriu e Verônica olhou para fora. Ela olhou para John e disse em voz alta: "Eu amo você." Respirando fundo, John respondeu da mesma forma: "E eu amo você, nossos filhos." Sabe, o médico achou que você e eu éramos marido e mulher. E você não gostou quando ele disse isso? Verônica perguntou. Pelo contrário, eu gostei. E até já sei o que preciso fazer para isso. Espere, não vá embora, fique comigo um pouco mais, pediu Verônica, e se encostou na moldura da janela. Não tive tempo de fazer nada. Tenho que seguir em frente e pegar a empresa. O que você acha? Devemos deixá-la como está? Bem, não, Verônica, prepare-se para o parto, e eu cuidarei disso. Depois dessas palavras, John saiu de seu assento, entrou no carro e dirigiu até o escritório de advocacia. Mas eles já estavam esperando por ele. "John, sente-se", o advogado lhe ofereceu uma cadeira. "Sim, obrigado. Está tudo pronto, podemos começar o julgamento amanhã. E também vou lhe dizer que Beth levou a empresa à falência." "Mas como ela poderia, Edward?" exclamou John. "Começamos tudo isso para nada." "Não, não foi em vão, eu encontrei as pessoas certas e elas pararam o processo de falência. Acho que Verônica conseguirá colocar a empresa em uma condição mais ou menos tolerável. É claro que ela terá de fazer alguns investimentos para colocá-la de volta nos trilhos. Mas, dada a sua capacidade financeira, não acho que isso será um problema." "Você está certo, Edward. Mas a Verônica ainda não poderá fazer parte disso. Ela está em trabalho de parto e pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento." "Eu entendo, John. Vamos passar por você, especialmente porque você conhece todos os documentos." Depois que John deu um grande golpe em Alex, ele contou para a mãe imediatamente. E eles até queriam denunciar o caso à polícia. Mas mudaram de ideia quando receberam uma intimação. Além disso, os benfeitores avisaram que o processo seria sério. E seria melhor resolver as coisas de forma amigável agora do que olhar para o céu em uma caixa mais tarde. Beth desconsiderou esses avisos e achou que estava livre para decidir por si mesma como lidar com a empresa. Seu filho, por outro lado, recusou todas as posições e começou a fazer as malas. Ele percebeu que seria definitivamente pregado na parede e que todas as informações seriam reveladas. Portanto, para fazer algo para minimizar as consequências, ele assumiu o risco de confessar. Ele mesmo ligou para John e pediu para conversar. Durante a conversa, Alex lhe disse que sua mãe havia envenenado Steve. É verdade que ele não tinha visto nada pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, Beth havia de alguma forma depois que o pai de Verônica morreu, que a droga dela havia funcionado e que os antigos sacos de dinheiro haviam desaparecido. A polícia recebeu todas essas informações imediatamente. E prenderam Beth. No entanto, eles não tinham provas diretas e ela ainda foi acusada de fraude. Por sua cooperação com a polícia e uma confissão sincera, Alex foi deixado em prisão domiciliar. Mas isso foi apenas temporário, pois após o julgamento ele poderia ter enfrentado uma pena de prisão real. Foram necessários vários dias para desvendar esse emaranhado insidioso. E, durante todo esse tempo, John viajou para a casa de Verônica todos os dias. Ele não conseguia se imaginar sem ela. E ela estava feliz que alguém precisava dela. Certa vez, a enfermeira até deixou que eles ficassem sozinhos. E lá John, de joelhos, pediu Verônica em casamento. Foi tão comovente que Verônica não pôde deixar de dizer sim. Ela disse que foi uma verdadeira bênção para ela.
E começou a beijar John, de tal forma que ela agarrou sua barriga e gritou: "Me estou tendo contrações novamente e acho que minhas águas estão estourando." Toda a equipe de enfermagem correu para lá e ela foi levada para a sala de parto. John, é claro, desceu as escadas e ficou esperando. Durante 3 horas, ele ficou pacientemente sentado em um lugar, até que finalmente o médico saiu e disse: "Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus."